Discernimento cristão. Compreensão, prática e desenvolvimento de uma fé sábia. Capacitar o cristão a compreender a importância e fontes do discernimento, praticá-lo e desenvolver uma fé fundamentada na verdade. Objetivo central da lição. Esta lição tem como propósito central compreender a importância e as fontes do discernimento cristão. Praticá-lo no cotidiano e desenvolver uma fé sábia, vigilante e bem fundamentada na verdade. Necessidade de discernimento. Por que o discernimento é essencial para a vida cristã? Nesta sessão, exploraremos os desafios doutrinários do mundo contemporâneo e a urgência de uma fé vigilante, fundamentada na Palavra de Deus. Numerosos ensinos. A necessidade do discernimento cristão diante da diversidade de ensinos e influências na Igreja. Diversidade e distorções. Ao longo dos séculos, a tradição cristã acumulou muitas interpretações. Algumas enriquecem, outras confundem e afastam do Evangelho verdadeiro, disfarçando ideias modernas com linguagem bíblica. Influências externas, ideologias como secularismo, relativismo e emocionalismo têm invadido as igrejas, transformando a mensagem cristã em ferramentas de autoajuda focadas no bem-estar humano em vez da glória de Deus. O papel do discernimento: identificar quando a centralidade de Cristo está sendo substituída por filosofias humanas e ensinamentos contrários ao Evangelho verdadeiro. Advertência bíblica. Ordem divina. A Bíblia exige postura investigativa e cuidadosa. Examinai tudo. Retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21 da manhã. Testar as mensagens. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Maturidade e firmeza. O discernimento exige oração e conhecimento bíblico para proteção contra o erro e fidelidade à sã doutrina. Proteção do rebanho. O discernimento cristão cumpre um papel vital na proteção da comunidade de fé. Função coletiva: protege a igreja de falsos líderes que deturpam o evangelho para benefício próprio. Responsabilidade da liderança. Líderes como guardiões que examinam, confrontam e corrigem modismos doutrinários antes que entrem nos púlpitos. Responsabilidade da liderança. Líderes como guardiões que examinam, confrontam e corrigem modismos doutrinários antes que entrem nos púlpitos. Fontes do discernimento. De onde vem o verdadeiro discernimento cristão? Nesta sessão, exploraremos as principais fontes que capacitam o crente a distinguir a verdade do erro: as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo e a maturidade cristã. Escrituras Sagradas. A Palavra de Deus é a fonte primária do discernimento cristão, oferecendo fundamento seguro para avaliar toda doutrina e experiência. Padrão absoluto. A Palavra de Deus é o critério final para avaliar ideias, ensinamentos e experiências. Nenhuma filosofia humana pode substituí-la. Suficiência bíblica. As Escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação e a vida piedosa. Nenhuma revelação contrária deve ser aceita. Estudo e meditação. O discernimento exige familiaridade constante com a Bíblia, aplicada com humildade e iluminação do Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo é a segunda fonte do discernimento cristão, guiando o crente à verdade. Guia da verdade. Ilumina o entendimento espiritual do crente, moldando a percepção segundo a vontade de Deus. Harmonia com a palavra. Nunca contradiz as Escrituras. Revelações contrárias à Bíblia devem ser rejeitadas. Dons e sensibilidade. Dom de discernimento de espíritos para identificar a origem de manifestações e ensinos. Concede sabedoria no cotidiano. Maturidade cristã. Resultado da prática e caminhada constante de fé e obediência. Relacionamento profundo com Deus, não medido só pelo tempo de conversão, mas pela intimidade e dependência da graça divina no cotidiano. Identificação de erros sutis, postura humilde e dependência da graça. Evitar ventos de doutrina. Aprender e crescer sempre. Praticando o discernimento. Como aplicar o discernimento na vida diária? Julgamento correto, cuidado com as emoções e obediência à verdade. Julgar corretamente. Análise profunda. Base bíblica. Oração e comparação com as Escrituras. Autoexame primeiro.
Cuidado com as emoções. As emoções são dádivas de Deus, mas não devem governar a vida espiritual. O perigo do subjetivismo é real. O coração humano é enganoso. Jeremias 17:9. É necessário separar a experiência emocional da verdade doutrinária, pois a Bíblia é o critério objetivo e definitivo. Obediência à verdade. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1:22 da manhã. Conhecer e obedecer. O discernimento verdadeiro não termina no conhecimento intelectual, exige obediência prática à verdade revelada nas Escrituras. Proteção contra enganos. A obediência à palavra protege o crente de enganos sutis, atalhos teológicos e doutrinas que parecem corretas, mas desviam do Evangelho. Sensibilidade contínua. Viver em submissão a Deus gera firmeza espiritual, clareza doutrinária e utilidade para o reino de Deus no cotidiano. De acordo com a lição, o que é o discernimento espiritual? O discernimento espiritual é uma habilidade dada por Deus para distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é de Deus e o que é contrário à sua vontade. O texto destaca que ele não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, mas uma prática espiritual fundamentada na palavra de Deus e operada pelo Espírito Santo. Quem conduz o crente à verdade plena? O Espírito Santo. É ele quem ilumina o entendimento espiritual e guia o crente em toda a verdade, operando sempre em perfeita harmonia com as Escrituras. De que forma a Bíblia nos orienta a respeito do cuidado com falsos ensinos? A Bíblia nos orienta de forma clara e direta a ter uma atitude investigativa, cuidadosa e vigilante. O texto cita duas passagens principais. 1 Tessalonicenses 5:21, exorta o crente a examinar tudo e reter o bem, analisando cada mensagem à luz das Escrituras. 1 João 4:1, adverte os cristãos a provar se os espíritos são de Deus, testando o que ouvem e veem para identificar e rejeitar o erro de maneira firme e amorosa. Qual prática também protege contra o engano? A prática da obediência à verdade, ou obediência à palavra. O texto afirma que quem vive a palavra conhece o seu poder, e que andar em submissão à verdade e na luz nos torna mais sensíveis à voz de Deus e protegidos contra as heresias. Qual é a principal fonte do discernimento? A principal fonte é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Ela é descrita como o padrão absoluto pelo qual todas as ideias, experiências e ensinamentos devem ser avaliados.